noite, ó Pai. E nós queremos receber do Senhor o melhor, Pai, do Senhor nesta noite, através da tua serva, Pai. É que eu te entrego e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Igreja, eu sou tímida, muito tímida, tá? Mas, para a honra e glória do Senhor, é algo que o Senhor tem despertado em mim, o amor por falar da palavra, e eu tenho aprendido, tá? Com alegria. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por essa rica oportunidade, e pelos pastores, né, pela Rafaela, que me convidou para estar presente. E eu confesso que o culto de mulheres é algo, para mim, maravilhoso, porque nós temos a oportunidade de falar de Deus com simplicidade, sem muita coisa, porque a gente pega muito fácil, muito no laço as coisas, então a gente fala uma linguagem de mulher, né? Mas é algo que eu amo mesmo. Podem se sentar, fiquem à vontade, né? Eu acho que o culto de mulheres é um culto um pouquinho diferente, todo mundo cheio de coisas durante o dia todo. Eu sei que cada um podia estar em casa, descansando um pouquinho, mas tirou esse tempo para estar na presença do Senhor. Eu agradeço pela minha amiga, pastora Josiane. É uma pessoa que me ajuda a crescer na fé, que me dá a mão nas minhas lutas, nas minhas descobertas, no meu chamado. É algo que o Senhor preparou ela para a minha caminhada, para que eu pudesse aprender cada vez mais sobre o Senhor. Pela Geis que veio hoje, né, por cada mulher que está aqui presente. Abra suas Bíblias em Ruth 1. Amém? Irmãos, não tem expectativa sobre a Célia, porque a Célia não é pregadora, tá? Eu estou aqui tremendo, gente. Mas naquilo que o Senhor está fazendo desde a hora que nós chegamos aqui. A cada louvor entoado, a cada oração, a cada mulher aqui presente, nós podemos ver o quanto o Senhor se faz presente neste lugar. Esse altar aqui, apesar de todas as lutas que eu tenho passado, esse altar tem me devolvido tudo que eu tenho colocado. Ele tem me devolvido as bênçãos da provisão, ele tem me devolvido cura, ele tem me devolvido libertação. Então, eu creio que o Senhor aqui se faz presente todos os dias. Que vocês possam sentir o que eu sinto quando eu entro nessa igreja, tá, gente? Ruth 1, todos encontraram? Amém. Disse, porém, Ruth: não insista para que eu te deixes, e nem afaste de ti. Porque aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares à noite, ali eu estarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Somente o versículo 16 que eu vou ler, né, e eu vou ler novamente, porque essa palavra falou grandemente no meu coração desde a segunda-feira. Eu já estava estudando, eu resolvi estudar alguns livros de mulheres da Bíblia, e primeiro eu estudei Esther, e agora eu comecei na Ruth, novamente, e aí esse versículo falou muito no meu coração. Disse, porém, Ruth: não insista para que eu te deixe, e nem afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu vou também. Aonde quer que passares a noite, ali eu pousarei também. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Ruth, amadas, era uma mulher moabita, né? Ela era uma mulher ela nasceu na nação de Moabe, e Moabe era onde Ló teve aquele incesto com as filhas. Então, era uma terra cheia de pecados, cheia de problemas. Todo mundo ali era acostumado com o pecado no dia a dia. E ali, Ruth, ela foi criada no meio daquilo tudo. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam que o lugar de origem não é o lugar de vocês. Vocês podem até ter nascido em um lugar que não era para vocês.
Vocês podem até não ter nascido no berço evangélico, mas o lugar que vocês escolheram estar hoje é o lugar que o Senhor preparou para vocês. Então, aquela mulher, ela, em momento algum, ela imaginava o que ia acontecer na trajetória dela. Ela foi criada pelos pais dela, naquele ambiente de pecado, de outros deuses, e ali, para ela, estava tudo normal. Até que Noemi mudou para aquela cidade, junto com o marido e os filhos. Naquele momento, o Senhor estava preparando para Ruth uma mudança de vida. Só que toda mudança, ela vem de forma lenta, que a gente às vezes não percebe. Às vezes você ir na igreja um dia, às vezes você mudar de ambiente, às vezes você deixar de ter uma amizade com uma mulher evangélica. Você está mudando de situações e você ainda não está percebendo. Ruth, naquele momento, ela estava conhecendo a família de Noemi, ela se casou com o filho de Noemi, e ali se começa uma nova história. Ela aprendeu costumes diferentes, ela aprendeu a palavra, ela passou a lidar com uma mulher sábia, que tinha princípios e obedecia a palavra. Muitas das vezes, nós deixamos de ser quem somos do passado para resolver ser uma nova mulher. Hoje, essas mulheres de hoje são mulheres empoderadas, mulheres que trabalham, que cuidam da casa, mulheres que vêm na igreja. Até outrora, os homens que buscavam e as mulheres permaneciam em casa. Hoje a gente vê o grande movimento de mulheres que buscam, que são pastoras, bispas, missionárias, e que estão ali na frente para poder levar a palavra. Ruth era uma desta, empoderada, que sabia o que ela queria, somente de ouvir falar quem era Deus. Ela não tinha nenhuma experiência, ela ainda não conhecia Deus, mas ainda assim, Noemi, o exemplo de Noemi, fez com que ela quisesse estar presente na presença do Senhor. Às vezes a gente não conhece, não sabe tudo, porque a gente vive muito a palavra, a gente vive o que está escrito aqui. E sábios somos nós, que estamos vivendo, buscando referência na palavra. Mas eu ouvi outro dia no culto assim, se você quer buscar santidade, ande com uma pessoa cristã. E eu falei, a partir de agora, eu vou andar só com os cristãos, porque eu quero aprender muito. Se você quer buscar santidade, se você quer conhecer a Deus, busque pessoas que estão com Deus. E com Noemi e com Ruth não foi diferente. Ela estava com Noemi e a todo momento ela buscou dela para poder aprender a caminhar e aprender os costumes. Apesar de saber que tudo aquilo que ela tinha aprendido na sua infância, ela ia deixar para trás, mas foi uma escolha. E foi uma renúncia que ela foi fazendo dia após dia. Para a gente provar o amor do Senhor, temos que renunciar. Não dá para viver no mundo e amar a Deus. Não dá para acreditar em deuses pagãos e amar a Deus. Não dá. Você vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma escolha. E essa escolha vai definir quem que é você na presença do Senhor. Porque muitas das vezes a gente acha que estar na presença está tudo bem, está tudo tranquilo. E pelo contrário, desde que eu me converti, eu nunca mais saí da presença, para a honra e glória do Senhor. Mas as batalhas foram grandes, foram muitas lutas. E assim como Noemi, que não nasceu num berço evangélico, eu também não nasci. O meu pai é alcoólatra, a minha mãe, uma mulher muito nova, minha mãe me teve com 15 anos, totalmente submissa ao marido porque era agredida, ele agredia ela e os filhos. Minha mãe não podia nunca falar que ela ia numa igreja. Meu pai não achava que mulheres tinham que estudar e que mulheres só poderiam lavar e passar. Com 12 anos de idade, foi a última vez que o meu pai bateu na gente. Ele pegou um facão para bater na minha mãe, e eu lembro que ele falou que nesse dia ele ia matar ela. E eu falei, não,
Hoje, o senhor não vai fazer isso, não. Hoje, alguém vai me ajudar, alguém vai me escutar. E eu lembro que eu, com 12 anos de idade, eu já era apaixonada com Jesus. Porque como meu pai, ele não sabia dar amor, eu aprendi na palavra que se meu pai ou minha mãe me abandonasse, o meu Deus não ia me abandonar. E aí eu entrei no quarto e falei, Deus, o senhor faz alguma coisa para mim? Porque eu não sei o que fazer. E quando ele veio correndo para poder pegar a minha mãe, eu coloquei o braço na frente, eu tenho uma marca, uma cicatriz no braço, cortou meu braço e aí eu falei, pronto, era isso que eu precisava. E eu fui para a delegacia. Eu morava pertinho da delegacia, um quarteirão, e cheguei lá e falei, meu pai vai matar todo mundo. E aí a polícia foi lá e tirou meu pai. Foi a última vez que nós fomos agredidos. E ali eu falei, Senhor, o Senhor me salvou. O Senhor salvou meus irmãos. Porque quando meu pai chegava tonto, gente, a gente fazia uma fila para poder apanhar. A minha mãe apanhava, depois era eu que apanhava, depois era o meu irmão que apanhava, minha irmã caçula. Até ficarmos caídos no chão. E aquele sangue todo no meu braço, eu saía vibrando, eu falava, nossa, Deus, o Senhor não vai deixar nunca mais ele bater na gente. E eu fiquei extremamente feliz, como que Deus respondeu tão rápido? Fiquei maravilhada, e aí meu pai não pôde voltar mais para casa. Então, com 12 anos de idade, o meu pai foi embora, eu apaixonada com meu pai, tá, gente? Eu sou apaixonada com ele, porque não era sobre ele, era sobre a infância também que ele teve. Ele viveu aquilo na infância. E eu consegui entender, para a honra e glória do Senhor, ele veio a falecer, mas 40 anos depois, eu fui ter contato com meu pai. Ele me permitiu ver ele. A minha amiga sabe que quando ele me ligou, eu falei, Josi, meu pai me ligou, e meu pai está doente. E eu saí daqui e fiquei cuidando dele até os últimos dias de vida dele. E ele falava comigo, nossa, não achava que você ia vir fazer isso. Mas eu falei, pai, eu encontrei Deus. Ele me mostrou o amor. Então, tudo aquilo que eu senti, já não tem lugar mais. Com Ruth, eu tenho certeza que tudo aquilo que ela viveu naquele mundo perdido, no meio daquelas coisas todas, ela não queria estar naquele lugar. Mas a sede que ela tinha de ser amada, de viver verdadeiramente o amor de Deus, as promessas, os princípios, fez com que ela tivesse força para sair daquele lugar. Quando ela encontra Noemi, assim como eu encontrei várias pessoas na minha caminhada, apesar de me converter a cristã muitos anos depois, muitas pessoas intercediam por mim, muitas pessoas oravam por mim, muitas pessoas traziam a palavra para mim. E aquilo dali não foi diferente com ela. Quando Noemi se casa quando Ruth se casa com o filho de Noemi, eu tenho certeza que foi os melhores anos da vida de Noemi, porque ela via a família dela alicerçada na palavra. Imagina uma mãe que tem os seus filhos, e o filho, a nora, os netos, todos estão na presença. Gente, isso é muita gratidão. É muita bênção de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu oro isso todos os dias. Mas não é a realidade de todo mundo hoje. Muitas que estão aqui, às vezes o filho não está, às vezes o marido não está. E está aqui incansavelmente lutando para estar de pé, para sua casa chegar aqui também. Quando Ruth perde o esposo, Noemi perde os filhos, Ruth, ela tem o desejo de estar do lado da sogra para poder ajudar. Naquele momento, quando Noemi viu que tudo acabou, que tudo estava perdido, Noemi fala para suas noras, podem voltar para suas casas, para suas famílias, porque ela sabia que ali a caminhada ia ser de luta.
se reestruturar, se reorganizar, se estabelecer de novo, custa. Para a gente estar alicerçado na presença do Senhor, é muito fácil, é muito rápido, você consegue rápido. Mas se você cair, é difícil voltar atrás. É difícil você voltar da onde que você parou. E com ela não queria que as noras passassem por aquilo. Órfã, que foi uma das noras, não quis, voltou para a família. Ela também não era obediente, está tudo bem, depois ela vai se resolver com Deus. Mas Ruth, ela fala, não me insista para que eu te deixes. Naquele momento, ela estava falando que eu não vou te abandonar. Independente da situação, o Deus que você me apresentou, Ele vai fazer alguma coisa. Da forma que estamos, não vamos ficar. E ela creu naquela palavra desde o momento que ela foi apresentada a Jesus. E aí ela passou, onde que você dormir, eu vou dormir, o que você comer, eu vou comer. E elas passaram fome, elas passaram frio, e elas passaram por várias situações. Quantas de nós que entra aqui dentro, por esta porta, cheia de situações, que quer se manter de pé, que quer se manter firme na presença, mas são tantas as lutas. Eu costumo brincar, que não é brincadeira, mas eu falo, o diabo não está brincando de bater. O povo de Deus, ele está sendo massacrado. A todo momento você vê um servo falando, meu Deus, que prova é essa? Esse ano, eu contei no culto passado, dia 1º, eu passei na porta da igreja, porque a igreja estava lotada, glória a Deus, e eu passei com a parede virada, com o rosto na parede, chorando. E eu falei, Senhor, 2024 o Senhor levou meu pai, levou minha sogra, glória a Deus, porque eles descansaram, eles precisavam. Mas eu fiquei Belo Horizonte, Goiás o tempo todo. Meu filho se separou da esposa e meu filho numa vida de drogas. E tudo aquilo acontecendo, um vendaval. E o Senhor, muitas das vezes, me acorda de madrugada para falar comigo. E tudo o que acontecia, o Senhor falava antes. E eu falava, Senhor, mas eu estou cansada. Senhor, mas eu estou cansada, eu não vou dar conta. E eu fui falando. E eu lembro que nos últimos dias eu liguei para a minha amiga, porque a gente conversa 3h da manhã, e eu falei assim, Josi, eu preciso só que aconteça uma coisa. Porque se eu ouvir Deus falar comigo, eu vou acalmar meu coração. Que foi o louvor que as meninas cantaram, né? Se eu ouvir a sua voz, eu vou dar conta de passar. E aí, com aquela situação toda, em março eu sou diagnosticada com câncer de mama. Não é fácil. Mas eu tive, e tenho até hoje, várias Noemis na minha vida. Que oram, que a pastora, quando eu estava no início, quando eu descobri o diagnóstico, ela fez uma campanha na igreja dela para mim, para me fortalecer. Então, eu fui lá todos os dias da campanha, eu pedi permissão para o meu pastor. Pastor é uma amiga, é uma irmã em Cristo, e está cuidando de mim. Posso? Pode. E eu fui, e assim tem sido a minha caminhada. Não é fácil. Muitas coisas não se chegaram do lugar ainda, mas a palavra, a promessa que o Senhor me fez, ela é viva. O Senhor não volta atrás, o Senhor, Ele não se arrepende. Eu tenho que crer e caminhar para que as coisas aconteçam. Quando Ruth olha para aquela situação de fome, de frio, de não ter um lugar, de não estar estabilizada, de não ter uma casa, eu tenho certeza que ela se viu nessa situação. Eu tenho certeza que ela pensou, muitas das vezes, Senhor, eu vou dar conta? Eu posso ficar aqui mesmo? É aqui que o Senhor quer que eu fique?
porque a gente passa a duvidar do que a gente está fazendo. Assim como Ruth, ela queria simplesmente que o Senhor respondesse ela, para que ela pudesse continuar a caminhada dela. Quando ela resolve a trabalhar no campo, a catar espigas de milho, com fome, aí ela vai provar do amor do Senhor. Porque às vezes a gente quer que, as pessoas acham que tem que acontecer um milagre muito grande. E Deus é simples e faz as coisas simples. Todas as espigas que caíam, ficavam caídas no chão. Boaz permitiu que ela pegasse para ela e para Ruth comer. Quantas pessoas que não têm a humildade e falam, não quero as que não estão caídas no chão. Quantas pessoas que querem um do alto, grande, não, eu quero que o Senhor prepare um banquete para mim, eu quero que o Senhor faça, que o Senhor aconteça, porque eu quero do meu jeito. E o Senhor não quer do nosso jeito não tem nada, não tem nada. Ele queria que ela provasse da humildade, que ela provasse do que era a provisão do Senhor. E ali, ela foi honesta, ela não pegou. A todo momento, o Senhor foi vendo tudo que ela fazia, e a honestidade dela com o Senhor, e o entendimento que ela tinha de quem era o Senhor. Se ela estava confiando, uma pessoa que não nasceu no berço evangélico, uma pessoa que não tinha conhecimento de quem era Deus, e ouviu falar e creu, eu vou fazer muito mais por ela. O amor de Deus constrangeu ela, a ponto dela receber do Senhor aquilo que realmente Ele tinha para ela. Através daquelas espigas no chão que ela catava, que Ele permitiu que ela comesse. Eu lembro que eu ainda li que Ele pedia para nenhum homem tocar nela, para ninguém maltratar ela. É muito mais do que um banquete. Quantas mulheres, gente, não são violentadas de forma, com palavras, com gestos? Quantas mulheres para poder trazer um alimento para dentro de casa hoje? E ali Deus proveu de tudo. Deus proveu o alimento, Deus proveu de ninguém poder tocar, Deus proveu dela não passar frio, Deus proveu de todas as formas. Aquele dali foi o verdadeiro banquete. E quando a gente entende que as coisas de Deus não é no tamanho grande, e sim naquilo que necessitamos, a gente vive com muito menos. A gente passa a não ter expectativa em coisas grandes, e sim naquilo que o nosso corpo, que a nossa mente precisa. Assim foi com Ruth. Através daquilo que ela aceitou do Senhor, o Senhor preparou o alimento para ela. E preparou, inclusive, o casamento dela com Boaz. Você estar na presença move tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muitas das vezes, queremos que as coisas aconteçam, e eu não sei nem quanto tempo que passou essa história. Não cheguei no final ainda não, tá, gente? Mas eu li numa parte que, inclusive, Ruth foi da parentela que Deus preparou Ruth para que dela viesse a parentela do rei, que é o rei Davi. Então, olha para vocês verem como que é toda a árvore. Ela veio de uma família improvável, que ninguém dava nada por ela, para ela ser da parentela de um rei agora. Ele mudou toda uma história, ele mudou todo o cenário, todo o contexto. Aquela história de tristeza, de pobreza, já não cabia mais, porque através dela, o rei Davi ia ser escolhido para ser o rei. Mais uma vez, o improvável se torna rei. E é desse jeito na nossa vida. Quando entendemos quem que é o Senhor, o que Ele quer fazer na nossa vida, e confiamos, o Senhor torna a história daquilo que é improvável a milagres. O improvável que a Célia estava com 1001 sonhos para 2025, hoje a Célia está extremamente grata por estar curada.
curada. Glória a Deus, aleluias. E isso é muito além do que eu poderia imaginar. É muito além do cuidado de Deus que eu poderia imaginar. Gente, eu falei assim, antes de eu ser cristão, quem que me trouxe para o evangelho foi meu esposo. E meu esposo, ele era convertido já, ele já tinha passado pelas águas, já tinha aceitado Jesus. E ele, por um tempo, perdeu a cabeça e se tornou usuário de droga. Em uma semana, o meu esposo gastou R$7.000 usando droga, para vocês terem ideia. E aí, eu muito inocente, nem imaginava, mas eu pedi a Deus um marido que cuidasse de mim. Eu só falava assim, Deus, prepara um marido para mim, porque o homem está tão difícil. E aí o Senhor preparou ele, e eu falava todas as vezes que eu tinha um problema no meu casamento, eu falava, não, mas foi o Senhor, eu pedi o marido, eu não pedi ele, e nem pedi essa situação, então o Senhor resolve essa situação para mim. E assim eu fazia. Com menos de 6 meses que a gente estava junto, eu falei com meu esposo assim, olha, eu não posso viver essa situação, porque apesar de eu não ser crente, eu sou apaixonada com Jesus e eu sei que Ele não agrada dessas coisas, não. E aí ele falou comigo assim, olha, a única forma que tem de eu sair dessa vida é se eu for para a igreja. Eu falei, não, então estou fechado com você, vamos embora. Ele, não, Célia, mas é uma igreja evangélica. Eu falei, meu amor, Deus não tem placa, estou indo contigo, vamos embora. E fui. Eu falo que ele foi extremamente inteligente e estratégico, porque ele me apresentou Jesus. Nós nunca nos separamos para a honra e glória do Senhor, porque vontade não faltou, tá, gente? Tinha dia que eu tinha vontade de pegar ele. Temos 19 anos de casado hoje, e eu conheci Jesus através dele. E hoje, lá em casa, eu sou mais apaixonada, e talvez ele seja também, mas ele não é de falar. Mas eu sou a mais apaixonada com Jesus. Eu tenho sede de fazer tudo. Mas não é porque eu sei não, gente. Eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu não sei fazer um monte de coisa. Mas eu sou muito grata. E gratidão me coloca no lugar que Ele quiser, para eu fazer o que Ele quiser. Porque o que Deus tem feito na minha vida é muito mais do que o homem poderia imaginar. E assim é na sua vida nessa noite. Eu sei que o Senhor trouxe vocês aqui nessa noite para fazer algo sobrenatural. Não é um banquete para que todos vejam, não. Porque às vezes a gente está rodeado de pessoas e aquelas pessoas, elas só estão de olho naquilo que a gente vai ter. Se vocês pararem para reparar, às vezes a gente tem muito mais amigo na luta do que na bonança. Porque eles querem ver tudo que você está passando de luta e falar, lá, ó, está errando. Quando eu recebi o diagnóstico, gente, falaram comigo, você não estava pecando. E está tudo bem. Porque se eu tiver o Senhor, vai ter que me consertar, porque foi inconsciente. Mas não foi algo assim. Eu me lembro que uma semana antes de eu receber o diagnóstico, eu estava orando para Camila, como chama Camila, a esposa do Léo? Camila Campos? Nem sei, gente. Ela foi lá no hospital, e ela tem câncer de mama, e eu entrei e fui orar no box dela lá. Falei, vou orar por você. E fui orar, como se fosse uma... Chique, gente. Orei, dei um beijo nela e saí. Uma semana depois, eu recebi o diagnóstico. E aí eu falei com o Senhor, Senhor, mas eu fui orar pela pessoa, o Senhor... Eu pedi ao Senhor para me livrar de toda a retaliação e tal. E o Senhor falou assim, você não entendeu. Você ouviu falar que Deus cura um câncer. Mas você não ouviu, você não viu o que Deus vai fazer com você com um câncer. Eu trabalho, né, que eu ainda estou no processo. Eu trabalho, eu estudo, eu cuido da minha neta, eu cuido da minha casa.
Eu vou para tudo quanto é lugar, gente, eu como de tudo, eu faço tudo. E isso é só Deus. Porque a gente não tem força para todo momento estar aqui, não. Mas o que o Senhor faz na minha vida é muito além do que eu poderia imaginar. E assim foi com Noemi. Noemi pôde ver, através de Ruth, pelo amor que ela tinha a Ruth, ela considerou o filho de Ruth um neto, né? Então ela viu Obed. Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi. E ela viu a história dela se transformar pelo amor de Deus. Assim como quando Abraão ora ao Senhor e fala com o Senhor, Senhor, se houver um justo, o Senhor salva aquela cidade? E o Senhor falou, salvo. Ele tirou Ló. Mas Ló não queria o Deus. Ele queria só sair da cidade. Que possamos nessa noite estar realmente alicerçados em Deus. Porque com Deus podemos. Com Deus suportamos. Com Deus tudo podemos naquele que nos fortalece. Porque de nós não podemos. Que nessa noite o Senhor possa trazer para vocês a força dessas mulheres que estão aqui na Bíblia, mas que existem em cada uma de nós. Que cada uma de vocês carrega, Ruth, Débora, Saras. Quantas temos aqui? Quantas de nós temos nossas próprias histórias? Que, igual meu marido falou, hoje a gente só não vai escrever uma Bíblia, mas a gente também tem nossas histórias. E nossas histórias são frutos de orações, são frutos de renúncias, de jejum, de promessa. Que vocês possam realmente se sentir empoderadas naquilo que vocês são, no Senhor. Né? Que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para vocês, que vocês possam se sentir fortalecidas na presença do Senhor. Amém? Bom, gente, como eu falei, eu não sou pregadora, né? Então eu realmente não sei, mas até aqui o Senhor me permitiu falar, né? Que o Senhor possa dar força para cada um de vocês, amém? Aleluias. Vamos ficar sobre os nossos pés. Aleluias. Deus abençoe, irmã Célia. Feche os seus olhos. Nós já estamos terminando, mas antes nós vamos louvar essa canção. Aleluia, Jesus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus. Fala para Ele que a presença dEle é tudo o que você mais quer nessa noite. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Que causa arrepio na alma e a gente sente. Tua presença
Senhor, nessa noite nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez aqui neste lugar. Senhor, toda honra e toda glória seja dadas ao teu nome. Senhor, nos leve em paz, ó Pai, em segurança para nossos lares. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que esteve aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus Cristo, louve e aplauda o nome do Senhor. Aleluias. Faz assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus Cristo, e graças a Deus, amém? Nós vamos compartilhar ali da mesa, amém? As irmãs fiquem à vontade de ir ali e lanchar, amém? Com a gente, amém? Glória a Deus. Deus abençoe todos que nos visitaram. E mês que vem nós estamos aqui mais um culto de mulheres, amém? Glória a Deus.